tema da nossa mensagem, daquilo que Deus colocou no nosso coração para trazer para a igreja nesta noite, foi nos passos do Mestre. Nos passos do Mestre. Queria orar antes da gente começar. Senhor Deus, Tu sabes, Senhor Deus, que na verdade eu não sou digno de estar aqui. Eu te peço, Pai, a Tua misericórdia na minha vida. Te peço, Pai, a Tua direção. E quero te falar, Pai, assim como um servo Teu já falou. Estou aqui, Senhor Deus. Usa-me a mim. Fala ao Teu povo. Vai, Senhor Deus, aonde eu jamais conseguiria chegar. Fala, Senhor. Fala aquilo que a Tua igreja precisa ouvir. Que a Tua palavra, Pai, seja uma palavra que transforme os nossos corações nesta noite. Eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor Deus. Obrigado pela Tua misericórdia na minha vida. No nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Antes da gente começar, se você estiver nos visitando hoje, no bolso à frente da sua cadeira tem um cartão, chama cartão Conexão, né? Ali você pode preencher as suas observações sobre o culto, os louvores, a pregação, aquilo que a sua impressão sobre esta igreja. A sua opinião é sempre muito importante para a gente. Então faça isso, você está nos visitando a primeira, a segunda vez. Coloque a sua observação sobre aquilo que você está achando desse culto, desse momento aqui com a gente. É muito bom ver, apesar de ter um feriado tão grande, ver tantas pessoas, né, que venceram o feriado, poderiam estar em casa descansando, mas aqui estão. Então que Deus nos abençoe. O versículo tema da mensagem desta noite está em 1 João capítulo 2, nos versículos 5 e 6. A gente vai ler na versão da nova versão internacional, que diz assim: desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Desta forma sabemos que estamos nele. De que forma? Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amém? Deve andar como? Como? Como ele andou. Se você diz que permanece em Cristo, você deve andar como Ele andou. Não sou eu que estou dizendo isso. A gente observando o ministério de Cristo, a gente percebe que Ele atraía grandes multidões. Jesus atraía as multidões. Nós vimos que ele tinha compaixão das multidões. Por algumas vezes, por 2 vezes, mais precisamente, ele alimentou multidões. Mas nós também vemos que a multidão não é o lugar que Jesus quer que os seus discípulos permaneçam. Não é na multidão que Jesus quer que os seus discípulos permaneçam. Entenda que a multidão, ela gera discípulos. A multidão, ela gera discípulos, mas não é o lugar de permanência dos discípulos de Jesus. Não, a multidão não é um lugar de permanência de discípulos. E nós, como os discípulos, Jesus está nos convidando a sairmos da multidão. Jesus hoje nos convida a sairmos do meio da multidão para andarmos com Ele e aprendermos mais com Ele. Andarmos como Ele andou. E é só quando nós nos aproximamos de Jesus que nós enxergamos mais claramente os seus traços do seu caráter. É quando estamos próximos do Mestre que conseguimos ver a graciosidade dele, do seu caráter, o seu amor pelas pessoas, o seu amor para com o Pai. É quando nós nos aproximamos dele. À medida que Cristo nos dá, que Ele nos dá nova vida,
nós devemos desenvolver essas mesmas marcas na nossa vida. Então, à medida que Cristo vai desenvolvendo a nossa vida, nós devemos desenvolver também o caráter dele, as qualidades dele, a humildade, o servir, a compaixão, a alegria, o amor ao próximo, a adoração verdadeira a Deus. Então esse deve ser o nosso desafio diário, irmãos. Viver conforme o nosso Mestre. Andar como Ele andou, viver como Ele viveu, amar como Ele amou. Mas o que tem impedido a nós essa aproximação, essa intimidade com Cristo? O que tem nos impedido de nos aproximarmos mais do nosso Mestre? O que tem acontecido, meus irmãos, é que o que nós temos visto é que nós temos nos tornado quase que indiferentes ao modo de vida de Cristo. Nós temos ouvido semanalmente a palavra, temos sido meramente ouvintes muitas vezes. Então nós temos nos tornado quase que indiferentes ao andar como Cristo andou. O que tem acontecido é que, ao contrário da vontade de Cristo, nós temos gostado de ficar na multidão. Porque ficar na multidão, como nós já falamos, não é a vontade de Cristo para os seus discípulos. Mas os discípulos de Jesus têm gostado de ficar no meio da multidão. Afinal, na multidão, as pessoas ficam como se elas não fossem notadas. É por isso que tem aquele ditado: é um na multidão, não faz diferença. Um na multidão não faz diferença, porque está na multidão. Na verdade, nós estamos na multidão, nós nos sentimos como se nós não fôssemos notados. Na multidão não há grandes responsabilidades. Na multidão nós nos sentimos como se estivéssemos passando despercebidos. Então os discípulos de Jesus estão preferindo ficar nesse lugar. Nesse lugar que parece ser de conforto. Mas é um lugar que não caminha nos passos de Jesus. Um grande engano que Satanás coloca na mente das pessoas que gostam de viver na multidão é que a multidão é um lugar seguro e sem riscos. Então Satanás coloca isso na mente das pessoas. Não, eu prefiro ficar aqui na multidão. Eu prefiro, não vou me envolver. Isso é um engano de Satanás. Satanás faz você pensar assim, porque dessa forma ele vai tirando vários soldados do campo de batalha. Ele faz vários grandes guerreiros ficarem parados nos seus lugares, porque preferem o comodismo da multidão. Crente, discípulo, que fica na arquibancada, não faz a diferença, não gera grandes frutos. E o grande projeto de Satanás é esse: fazer com que os discípulos de Jesus vivam uma vida infrutífera no meio da multidão. O grande projeto de Satanás é fazer com que você, discípulo de Jesus, viva de forma infrutífera, escondido no meio da multidão. Entenda que na multidão a adoração ela é superficial. Você se engana achando que está adorando em espírito e em verdade, mas na verdade você não está. Na multidão o amor é só ocasional. E você se engana achando que está amando de verdade. Você pratica o amor, pratica, mas depende da ocasião.
A multidão é um lugar onde você só vai ver o milagre acontecer. Mas normalmente o milagre só na vida dos outros. A multidão é uma grande plateia de assistir milagres. Mas dificilmente ou poucas vezes a multidão vive o milagre. Para que você seja milagre, é preciso que você saia da multidão. Você precisa tentar se aproximar de Cristo. Se aproxime dele para tocá-lo. Chega de ficar acomodado no seu lugar. O capítulo 8 de Lucas, no Evangelho de Lucas, relata a passagem de um grande milagre. Lá o evangelista relata que uma mulher que vivia há 12 anos com um problema de hemorragia, essa mulher já tinha tentado todos os meios. A Bíblia fala que ela já tinha gasto todos os seus recursos. Mas aquela mulher não havia desistido. Aquela mulher, um dia ela ousa passar pela multidão. Aquela mulher, um dia ela ousa vencer a multidão. Aquela mulher era considerada impura para o povo judeu devido ao seu problema de enfermidade, de hemorragia. Mas ela ousa sair da multidão e toca, apenas toca nas vestes de Cristo. Quando você sai da multidão e começa a tocar em Cristo, o milagre começa a acontecer na sua vida. Mas você precisa ter coragem de enfrentar e de passar pela multidão. Aquela mulher usou tudo isso. Aquela multidão que aquela mulher ultrapassou, devia haver várias pessoas precisando de milagres. Mas a Bíblia só relata um. O daquele que venceu a multidão. Muitos daquela multidão precisavam de milagres, precisavam curar suas mazelas, mas voltaram para casa como foram, porque não ousaram tocar nas vestes do mestre, preferiram ficar onde estavam, preferiram olhar para os lados e dizer assim: eu não vou, porque ele vai falar de mim, eu não vou, porque eu vou pagar mico, eu não vou, porque vão te fazer chacota de mim. Mas só uma pessoa naquela multidão presenciou o milagre, ou foi agraciada com o milagre, aquela que ousou vencer a multidão. Muitos ali estavam próximos do mestre, muitos, mas nenhum deles ousou uma real aproximação com ele. Só uma pessoa teve um toque sincero em Cristo. E é por isso que a Bíblia relata que diante de toda aquela multidão, o milagre aconteceu em quem ousou sair. Aquela mulher ousou sair. Você nunca vai conseguir tocar em Jesus se você não estiver bem pertinho dele. E a multidão, onde muitos gostam de ficar, nunca vão te deixar ser íntimo de Jesus. A multidão nunca vai deixar você ser íntimo de Jesus. Você vai ter sempre uma adoração superficial, um amor superficial, e você vai ser um discípulo superficial. Um outro relato, agora em Marcos, no capítulo 10, fala a história de um outro homem, né, que também ousou encarar a multidão. Esse homem, a Bíblia chama ele de Bartimeu. Esse homem foi muito ousado. A Bíblia fala que ele estava lá no seu canto, esse homem era cego, não era um pedinte, mas alguém com certeza já tinha falado de Jesus para Bartimeu. E ele devia estar esperando a oportunidade dele
um dia ele vai passar por aqui e a multidão não vai me impedir de chegar até ele. Você não pode deixar a multidão te impedir de chegar a Cristo. Você não pode deixar que a multidão te impeça de ser um discípulo verdadeiro. Você não pode deixar que a multidão te impeça de ser um verdadeiro adorador, como nós cantamos. Você não pode deixar que a multidão te impeça de ser a diferença na vida das outras pessoas. Não deixe que a multidão te impeça. Não deixe que a multidão te deixe ser um discípulo superficial. Existem joias que são folheadas a ouro, peças que são folheadas a ouro, e tem discípulos que são só folheados a Jesus. Na verdade, Jesus não está ali, é só folheado a Jesus, porque se acostumaram a ficar no meio da multidão. Se acostumaram a ficar na multidão. Mas Bartimeu, apesar da sua deficiência, ele resolve vencer o medo e começa a clamar pelo Mestre. Aquele homem começa a gritar por Jesus, a falar bem alto por Jesus. E imediatamente a multidão começa a censurá-lo e começa os gritos para que ele possa se afastar e para que ele se cale. Vamos ver o relato em Marcos capítulo 10, no versos 48 e 49. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Sabe o que a multidão fala quando você começa a adorar de verdade? Cala a boca, você está me incomodando. E aquela multidão começou a falar para que Bartimeu se calasse. Cala a boca, gritaram algumas pessoas. Porém ele ainda clamava mais alto. Clame mais alto, não cesse de clamar. E ele exclamava mais alto e sem parar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o clamor dele passa pela multidão e chega até Jesus. E Jesus diz: mandem chamá-lo. Quando você clamar por Jesus, a multidão não vai te impedir do teu clamor chegar nos ouvidos do Mestre. Continua clamando. Clama para que Deus possa estar te ouvindo. E Ele vai dizer assim: venha, manda vir a mim. E sabe o que aconteceu, meu irmão? Aquele homem foi imediatamente curado e continuou a seguir Jesus. Mas ele ousou sair do lugar dele. Ele ousou sair do lugar dele. Aquele homem deficiente, cego, ele ousou sair do lugar dele. Entenda que quando você buscar intimidade com Cristo, a multidão vai te censurar, a multidão vai te empurrar, a multidão vai te espremer, a multidão vai te agredir, a multidão vai querer te calar. Sabe por quê? Porque a multidão quer bloquear a tua adoração verdadeira. A multidão vai querer te bloquear a tua adoração. Então você, assim como aquele homem cego, não desista. Você não pode desistir. Você não pode se acomodar. Você não pode gostar de ficar na multidão, discípulo de Jesus. Você não pode gostar da multidão. Tudo que Bartimeu queria era seguir o Mestre e assim ser curado das suas mazelas. E a Bíblia fala que ele foi curado e passou a seguir Jesus bem de pertinho. Ele falou assim: eu não volto para a multidão, eu quero estar perto do meu Mestre. Ah, você precisa estar dizendo: eu quero estar perto do meu Mestre. Diga para você agora: eu quero estar perto do meu Mestre. Não diga para a pessoa do seu lado, não, diga para você mesmo. Diga: eu quero estar perto do meu Mestre. Eu quero estar perto do meu Mestre. Repita comigo: eu quero estar perto do meu Mestre. Eu quero estar no canto da intimidade com o meu Mestre. Eu quero estar com o meu Mestre. Eu quero estar com o meu Mestre.
mas você precisa vencer a multidão. A grande verdade é que as pessoas que preferem a multidão, elas estão fugindo. Essa é a grande verdade. Elas estão fugindo, elas estão se enganando, elas estão fugindo do preço de pagar a adoração verdadeira. E para isso existem muitas desculpas prontas, né? Para ficar na multidão existem já uma série de desculpas prontinhas. Porque as pessoas preferem assim, preferem viver na multidão. Mas hoje você está sendo desafiado a sair da multidão e tomar uma posição firme com Cristo. Mas aí tem uma questão: você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a pagar o preço de se aproximar do Mestre? De tocar nas suas vestes? De vencer a multidão e chegar pertinho dele? Você está disposto a pagar o preço? O preço de seguir os passos do Mestre é um caminho de renúncia. Irmão, o preço de seguir os passos do Mestre é um preço de renúncia. É um caminho de fé, é um caminho de servidão, é um caminho de amor ao próximo, é um caminho de pastoreio do seu próximo, do cuidado com ele. Mas para você fazer isso, você precisa renunciar. E o que menos as pessoas que estão na multidão querem é o quê? Renunciar. É preciso que haja renúncia. Venha para o lugar da adoração. Venha para o lugar da intimidade com Cristo. Venha para o lugar da intimidade com Cristo. É um caminho de renúncia? Sim, é um caminho de renúncia. Mas é um caminho de experiências maravilhosas, é um caminho de experiências inexplicáveis, é um caminho de experiências incríveis, é um caminho de experiências extraordinárias, que só vai experimentar quem ousar sair da multidão e tocar nas vestes do Mestre. Só vai experimentar quem ousar sair da multidão. Só vai experimentar a verdadeira adoração quem ousa sair do seu lugar. Só quem ousa sair. Você só experimentará isso bem de pertinho se você estiver disposto a renunciar. Amém? Cristo está te chamando. Cristo chama você pelo seu nome. Chega de adiamentos, chega de medo, chega de se contentar em ser um mero espectador. Venha fazer a diferença. Venha ser um discípulo que segue os passos do seu mestre. E a pergunta que nós vamos responder nesta noite é: o que eu devo fazer para andar como Jesus andou? O que eu devo fazer para andar como Jesus andou? E a pergunta que nós vamos responder nesta noite. Lucas capítulo 14, versos 26 e 27, a gente vai ler na tradução da Bíblia Viva. Veja só o tamanho do desafio que Cristo exige dos seus discípulos. Todo aquele que quer ser meu seguidor deve amar-me bem mais do que a seu pai, mãe, esposa, filhos, irmãos ou irmãs. Sim, mais do que a própria vida. Caso contrário, você não pode ser meu discípulo. Quem está dizendo isso não sou eu. Quem está dizendo isso é Cristo. E ninguém pode ser meu discípulo se não carregar a própria cruz e seguir-me. Isso chama-se renúncia. Eu chamo esses versículos do preço do comprometimento. É o preço do comprometimento. É assim que Jesus desafia aqueles que querem sair da multidão e fazer a diferença.
deixar pai, mãe, esposa, filhos, irmãs, e até você mesmo. Você precisa amar a Cristo mais do que você mesmo. Sabe o que Cristo está dizendo aqui? Cristo não está dizendo para você relegar a sua família, não. Cristo está dizendo que Ele quer a prioridade na sua vida. Cristo não está dizendo para você abandonar o seu lar. Ele não está dizendo para você deixar o seu marido, sua esposa. O que Ele está dizendo assim: se você é meu discípulo, eu quero prioridade na sua vida. Ame a sua esposa, ame seu irmão, suas irmãs, seu esposo, sua esposa. Mas o que Ele quer, ame até você mesmo. Mas para você ser discípulo de Jesus, você precisa amar a Ele mais do que isso. Mais do que isso. E o discípulo de Jesus também tem que estar disposto a carregar a cruz e segui-lo. O verdadeiro discípulo ama o seu mestre a ponto de superar qualquer obstáculo que impeça uma entrega total a Ele. Isso inclui a sua própria vida. Cristo não está satisfeito com 50% de você, 60%, 80% de você. Cristo deseja uma entrega total sua. O verdadeiro discípulo se entrega 100% ao seu mestre. 100% ao seu mestre. Nada é mais importante do que Cristo. Nada. Eu lembro que no último domingo nós vimos aqui com o pastor Jean o exemplo de Abraão. Abraão, em nome da sua fé, ele estava pronto de sacrificar o próprio filho. E eu fico vendo essa passagem e eu vejo que não é à toa que Abraão é chamado de pai da fé. Porque talvez você tenha até coragem de entregar sua vida por Cristo. Eu quero ver você matar o seu filho por Cristo. É por isso que esse homem é o pai da fé. Porque uma coisa é dizer assim, tudo bem, eu sou cristão, pode me executar. Outra coisa é você dizer assim, é para matar meu filho mesmo, é pai? Amigo, aí tem que ser pai da fé. Aquele homem estava disposto a tudo pelo seu Deus. A esperança dele de uma geração estava naquela criança. Mas Deus estava acima de tudo isso. Ele sabia. Ele confiava no seu Deus. Abraão é sem dúvida o pai da fé. Cristo quer um povo apaixonado, vibrante, guerreiro, disposto, gente. Cristo quer um povo que se movimente. Leia na Bíblia, vê se você viu assim, Jesus estava dormindo. Desafio você encontrar nos evangelhos uma passagem que diga assim, Jesus estava dormindo, Jesus estava sentado. Você só vai encontrar Jesus andando de um lado para o outro, Jesus atravessando o lago, Jesus andando, Jesus para cá, Jesus para lá. Jesus que é um povo vibrante, movimento, andando, saindo do seu lugar. Uma igreja, para fazer a diferença na sua comunidade, ela precisa sair dessas quatro paredes. Você precisa sair do seu lugar para fazer a diferença. E Cristo quer ver assim um povo que seja apaixonado pelo ministério dele, vibrante. Mas infelizmente, a maioria prefere o conforto da multidão. Não, eu vou ficar sentado. Mas tem uma coisa. Na multidão você vai ficar feliz com as migalhas. Você até se alegra com as migalhas. Enquanto isso, o verdadeiro discípulo está no banquete junto com o Pai. Ele está na mesa do mestre. E você está ali, a multidão está ali vendo o milagre acontecer. E você está nos braços do Pai. Ele está te conduzindo, Ele está operando na tua vida, Ele está fazendo o milagre acontecer. Você vai participar do banquete. Mas para isso você precisa sair do seu lugar.
Meus amados, está cada vez mais desafiador encontrar pessoas que, em nome de Cristo, encarem o desconhecido, deem passos de fé. Está cada dia mais difícil encontrar pessoas ousadas, apaixonadas, vibrantes, que digam assim: é para eu ir, eu vou. E eu vou voltar a falar de novo do pai da fé, Abraão. Um homem que saiu em direção ao desconhecido, porque recebeu uma ordem para ele ir. Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 4. Disse Deus a Abraão: deixe a sua terra e os seus parentes, vá para uma terra que eu mesmo vou mostrar. Versículo 4: Abraão obedeceu o Senhor e ele obedeceu o Senhor e partiu. Se tivesse o WhatsApp naquele tempo, ele ia colocar: Abraão partiu. Para onde? Para onde Deus mandar. Não é assim que o pessoal põe? Partiu no Facebook, né? Abraão partiu pela fé. Abraão partiu pela fé. Ele apenas confiou. Com a ordem de Deus ele foi, ele partiu, deixou o conforto do seu lugar e saiu para cumprir simplesmente um chamado de Deus. Deixa teus parentes e vai para o lugar onde eu vou te mostrar. Muitas vezes você vai ser desafiado a deixar quem você está e ir para um lugar onde ele ainda vai te mostrar. Muitas vezes você vai deixar o conforto da tua casa, porque tem um irmão que está precisando de você, e Deus diz: vai lá, porque eu vou te mostrar o que você vai dizer para ele, porque ele está precisando de você, e você está deitado, sentado e não sai do seu lugar. Quantas e quantas vezes nós temos irmãos no hospital, e você não sai do seu lugar para ir orar por ele, para ir falar com ele. Eu não consigo ver, partiu. Fui orar com um irmão que está enfermo. Partiu. Fui visitar fulano. Partiu praia. Partiu litoral. Né? Partiu. Você está disposto a deixar a sua área de conforto, sair do comodismo da multidão e ir a lugares desconhecidos em nome do seu mestre? Você está disposto? Só os que ousam sair da multidão estão dispostos. Só os que ousam. O que me parece é que boa parte prefere não se arriscar. Não. Eu acho que não vai dar certo. Eu não nasci para isso. Eu não sou capaz. Eu não sou capaz. Não, eu prefiro ficar aqui, sabe? Porque aqui é mais tranquilo. Não, eu prefiro cuidar, não, eu preciso cuidar dos meus negócios, eu não tenho tempo. E os meus estudos, como é que ficam? Você ouve isso dos discípulos do mestre, daqueles que dizem que seguem os passos do mestre. Discípulos que dizem que seguem os passos do mestre. Mas o mestre nunca está em primeiro lugar na sua agenda. O mestre não está em primeiro lugar nas suas agendas. A sua agenda, para Deus, ela nunca tem espaço. Você não tem tempo para ir num pequeno grupo. Você não tem tempo para ir visitar um irmão. Você não tem tempo para um ministério que você é chamado. Você não tem tempo. Você não tem tempo. Você não tem tempo. A multidão é formada de um batalhão dos sem tempo. E é isso que tem acontecido. Essas são as respostas mais comuns quando recebem os desafios.
Irmão, eu estou orando para você ser um futuro líder de pequeno grupo. Não, 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 não ore não. Não ore não. Deixa eu falar para você que fala assim. Você já ouviu falar do ID de Cristo? Ele diz assim, olha, meus discípulos, vocês saem de onde vocês estão e preguem a palavra de Deus. Você foi projetado para propagar o Evangelho de Jesus. Essa é uma honra que Jesus não deu, que Deus não deu nem para anjo. Ele deu para você. Essa é uma honra que você tem, que nós temos. Não dá. O medo inibe a fé, o medo impede o seu crescimento, o medo faz os discípulos optar pelo sossego da multidão. O medo vence a fé, está ganhando de goleada. O medo tem vencido a fé. Saia do seu lugar. Saia do seu lugar. Saia do seu lugar. Comece a se movimentar. Comece a entender o chamado de Deus, igreja. Saia do seu lugar. E você não precisa responder. Tem sido dos que preferem não se arriscar e ficar na multidão? Ou você está disposto a mudar de atitude? O que Cristo, seu mestre, pode esperar de você? O quê? Você já deve estar com medo, né? Tudo só a introdução, não entrou nem nos tópicos ainda, né? Mas calma, vai ser rápido os tópicos. O que eu devo fazer para sair de onde eu estou e ir correndo para os braços do Pai? Número 1, para sair da multidão, encare o desafio, encare o custo de negar-se a si mesmo. Coloca aí nos seus bolsos, por favor. Para sair da multidão, você precisa encarar o custo de negar você mesmo. Lucas capítulo 9, versículo 23. Aqui Jesus está falando aos seus discípulos, ele chega e fala. Então ele disse a todos os que estavam ali próximo a ele: aquele que quiser me seguir, deve pôr de lado os seus próprios desejos e carregar sua cruz cada dia e me acompanhar. Aquele que quiser me seguir deve pôr de lado os seus próprios desejos. Negue-se a si mesmo. Jesus fez questão de repetir esse ensinamento várias vezes para os seus discípulos. Nós já vimos mais ou menos isso no capítulo 14 de Lucas. Estamos vendo agora no capítulo 9. Eu tenho aprendido que quando Jesus repete alguma coisa, quando a Bíblia repete, é porque isso é importante. É porque isso é importante. Jesus quer que você fixe bem isso. Jesus estava dizendo aos seus discípulos para ele não estava dizendo para os seus discípulos deixar certos objetos, atividades, nada disso. Negar-se a si mesmo é deixar de viver para você mesmo. O que Jesus espera dos seus discípulos é que você deixe de viver para você mesmo, para você mesma. Não é mais você viver para uma autopromoção sua, para sua autoestima, sua autorrealização. Negar-se a si mesmo significa que você não vai mais viver uma vida mesquinha, simplesmente reivindicando os seus direitos toda hora, porque os seus direitos você entregou a Deus, porque os seus direitos você entregou a Jesus.
Por isso que ele fala: negue-se a você mesmo, negue-se, abdique de você mesmo, dos seus próprios desejos. Número 2, vamos exercitar agora rapidinho aí. Para sair da multidão, encare o custo da morte do ego. Ego, coloque aí no seu esboço. É isso que Jesus estava falando quando dizia para você tomar a sua cruz. É você matar o seu ego. Muitas pessoas dizem que a sua artrite é a sua cruz. Já ouviu dizer: isso é a cruz que eu carrego. Outros dizem que é o seu chefe, aquele chefe chato, né? Isso é a minha cruz. Ainda tem gente que diz que é o marido a cruz, né? Esse meu marido é a minha cruz, né? Mas na verdade o que Jesus estava falando sobre cruz é muito mais do que um símbolo de sofrimento. Mas na verdade a cruz estava representando ali um símbolo de morte. A cruz estava representando um símbolo de morte. A morte que você deve pensar, que você, a cada dia que você carrega esse símbolo de morte, significando que você está matando os seus desejos, os seus estilos de vida, para se moldar ao seu mestre. Significa que a cada dia você está detonando, destruindo os seus desejos antigos. Esse é o símbolo de morte. Você não vive mais para você mesmo. A sua vida é Cristo. E é isso que Paulo nos ensina em Gálatas capítulo 2, nos versos 19 e 20. Eu fui morto com Cristo na cruz. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que agora vivo, e esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e deu a si mesmo por mim. Isso significa que em muitos momentos da nossa vida, nós vamos morrer para nós mesmos. Para sermos discípulos de Jesus, nós precisamos morrer para nós mesmos. Vai haver momentos na sua vida em que tudo o que você quer é pegar o seu irmão que está do seu lado e torcer o pescoço dele. Mas aquele que anda nos braços do Pai diz: eu te perdoo, vem aqui e me abraça. Amém? Meu irmão, porque irmão também faz coisa errada. Mas quando você mata o teu desejo de chegar e agredir e de revidar, você está dizendo assim: Deus, Jesus, me ensina a perdoar. Me ensina a perdoar. Me ensina a amar. E aí você vai matando os teus desejos. Sabe quando aquela pessoa passa no trânsito e te fecha, que a vontade que tu tem é acelerar e ir atrás dele? Aí você assim: Senhor, eu agora ando nos teus passos. Pai, abençoa aquela figura que vai lá, Pai. Vai abençoando aquele motorista. Aí você está matando o teu desejo. Isso é você matar o teu desejo. Sabe? Isso é matar. Sabe quando você está querendo sair da tua casa, abandonar a tua família, mas quando você olha e fala assim: isso aqui foi uma instituição feita por Cristo, e foi Ele que instituiu essa casa, foi Ele que me colocou nessa família, eu vou voltar e vou cuidar da minha esposa e dos meus filhos. Amém? É assim que você mata os teus desejos, e você passa a viver como Cristo quer que você viva. Discípulo de Jesus, você precisa matar o seu ego, você precisa matar os seus desejos. Número 3, para sair da multidão, você precisa encarar o custo de seguir a Cristo, ou Mestre, diariamente. Todo dia, diariamente, todo dia, para ser bem redundante. Colocou aí?
Negue-se a si mesmo. Doe-se 100% para Jesus. Negue-se a si mesmo. Carregue a sua cruz e siga todos os dias. Nós devemos, querido, andar como Jesus andou, e não do nosso modo, mas sim do modo dele. Nós não podemos nos desviar dessa trilha que ele está nos conduzindo. Você só vai conseguir enxergar os passos de Jesus se você estiver perto dele. Senão tu não enxerga os passos. Você precisa estar perto de Jesus. Ora, se nós somos discípulos de Jesus, nós temos que segui-lo. Não podemos nos desviar, nem podemos vacilar. Lucas capítulo 9, versículo 62. Coloca aí, por favor. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aqui Jesus estava falando para alguns discípulos, que estava dizendo assim: olha, Senhor, eu vou te seguir. Aí Jesus falou para algum deles: olha, eu não tenho nem aonde dormir, vai me seguir? Outro chegou e disse: olha, Senhor, eu quero te seguir, mas deixa eu primeiro enterrar cuidar dos meus familiares. Outro diz: ah, Senhor, eu quero te seguir, mas sabe, eu comprei naquela época eram uns cavalos, né? Vamos dizer assim, eu comprei uma moto zerada, né? Aquelas grandonas. Deixa eu curtir minha moto primeiro, depois eu venho te seguir. Eu vi o Paulo aqui, eu lembrei: ah, eu comprei uma prancha nova. Não é com você não, só um exemplo. Comprei uma prancha nova, né? Mas se você é discípulo de Jesus, você não pode olhar para trás. O discípulo de Jesus, ele olha para frente, porque na frente do discípulo de Jesus está o seu mestre e não atrás. O seu mestre está à sua frente e não na sua retaguarda. Não olhe para trás. Jesus nos convida a que nós possamos aprender dele dia a dia. Mas para a gente fazer isso, a gente tem um preço. E olha só o que Jesus afirma de novo em Lucas capítulo 9. Isso aqui é a sequência do versículo 23. Agora vão ser os 24 e o 25. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, ou a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a salvará. Jesus não está contente com a nossa vida se a gente meramente alegarmos que somos crentes. E ainda assim, dizemos crente e vivemos pelos nossos próprios desejos, nossas próprias ambições. Como Jesus está vendo a sua vida hoje? Como Jesus está vendo a sua vida hoje? Você, discípulo de Jesus, está verdadeiramente disposto a perder a sua vida por amor a Cristo? De verdade? Se chegasse aqui agora, vamos supor que a gente tivesse, nosso país, a gente tem que glorificar a Deus que a gente tem um livre culto, mas se chegasse aqui alguém agora, um pelotão de fuzilamento, dissesse assim: nós só vamos matar aqueles que são discípulos de Jesus. E a pergunta é: você se levantaria? Você se levantaria? Essa é a pergunta que você mesmo deve responder. Você se levantaria? Ou você preferiria negar o seu mestre, continuar a sua vida? Seguir nos passos de Jesus significa que Deus tem um grande propósito nas nossas vidas. E esse propósito é que a gente seja cada dia mais parecido com Ele. Veja Romanos capítulo 8, no verso 29. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou, a fim de que se tornassem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro dentre muitos irmãos.
Você sabe qual é o grande alvo de Jesus, de Deus na tua vida? É que você se pareça cada dia mais com Cristo. Amém? O grande alvo de Jesus de Cristo, de Deus na tua vida, é que você se pareça mais com o seu filho, com o filho dele a cada dia. Ele te projetou para isso, ele te criou para isso, para que você a cada dia seja mais parecido com o filho dele. Nós precisamos refletir esse caráter de Cristo. Mas você precisa entender algo, que essa transformação na vida não é resultado de um plano de autoaperfeiçoamento. Não, não é. Nem ocorre pelos seus próprios esforços, também não. Nós somos transformados à semelhança de Cristo através de uma obra grandiosa do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, porque é Ele que vai fazer essa transformação. E como é que você pode deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida? Saia da multidão, saia do seu lugar de conforto, saia de onde você está, deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. Aproxime-se de Cristo, comece a viver a vida abundante com Cristo. Saia do seu lugar, seja como seu mestre, se movimente, não fique contente em estar no mesmo lugar, esteja apto a trabalhar, a servir, tenha amor pelo serviço, amor pelo seu próximo, esteja atento, porque Deus está levantando pessoas nesse lugar, que vão fazer a diferença nessa cidade, nesse estado, e Ele conta com você. Você não está aqui por acaso, você está aqui porque Deus tem levantado você para fazer parte dessas pessoas que vão fazer a diferença. Mas você precisa sair da multidão. Dedique tempo à oração, à leitura da palavra. Fique maravilhado com a comunhão com Cristo. E peça para que o Espírito Santo continue fazendo uma grande obra transformadora na sua vida. Talvez você nessa caminhada com Cristo, você esteja pertinho dele. Outros talvez ainda estejam engatinhando, mas você não pode desistir. Não perca Cristo de vista. Na multidão você talvez não enxergue a Ele. Você não pode perder Cristo de vista. Que a nossa oração diária seja: Senhor, transforma-me, torna-me mais parecido com Jesus. Que a sua oração seja: Senhor, me transforma, seja mais parecido com Jesus. Numa das músicas que nós cantamos, eu acho que foi a primeira, tinha uma frase que dizia assim: vamos mudar o mundo. Ah, igreja, Jesus está nos chamando para que nós possamos mudar o mundo. Você está sendo chamado para mudar o mundo. Vamos mudar o mundo. Amém? Que Deus nos abençoe. Continue em oração.